Fala, gente, tudo bem, turma? E aí, como vocês estão? Gente, vamos falar aqui, primeiramente, de um assunto que provavelmente vai cair muito neste vestibular, que é sobre doenças, né? Parasitose humana. O que seria parasitose humana? Eu vou dar um adentro agora na introdução, dar um adentro a vocês. Porém, é interessante a gente entender que parasitose humana nada mais é que um outro ser vivo. No caso dos vírus que eu vou falar também, a gente não considera como ser vivo, como eu já disse lá no começo da primeira aula, mas seriam outros seres vivos se hospedando em um outro ser vivo. No caso da parasitose humana, é especificamente um parasita, um outro ser vivo, se hospedando em nós seres humanos, que são as famosas doenças, ou destacando, quando nós ficamos doentes, por exemplo. Adiantando aqui, o que seria essa parasitose humana? É interessante entender que a gente agora, nós estamos aí nessa semana de Enem, né? Um pouco pesado. E por que parasitose humana? E é o que eu trago hoje para vocês. Porque é um tema que vai cair, principalmente no contexto que estamos vivendo hoje, que é uma pandemia. Vai cair sobre vírus? Beleza. Por isso que nessa semana ainda eu vou trazer uma aula mais aí para vocês, especificamente disso. Essa aula vai ser bem curta, só para dar um adentro a vocês na parte mais técnica do assunto. Porém, eu vou falar um pouco também quando falar das doenças. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre as doenças. Vou trazer uma outra aula essa semana ainda, para dar um tempinho para a gente dar uma estudada antes do Enem. Mas, vamos lá. O que é a parasitose humana? Parasitismo é a relação entre seres vivos de diferentes espécies em que um deles é o parasita e se beneficia de um hospedeiro, prejudicando esse último. Existem parasitas tanto no reino vegetal quanto no dos fungos, das bactérias, dos protistas e dos animais. Todos aquilo lá que eu disse para vocês. O interessante desse tema é entender que, nesse caso da parasitose, ele faz com que prejudique o outro ser vivo, prejudique o hospedeiro. A gente vai estudar também em ecologia, por exemplo, que a gente vai entender um pouco mais sobre essas interações, quando a gente estuda ecologia, não especificamente questões de doença, mas a gente vai estudar sobre as interações, e ali a gente entende que existe algumas que são mútuas, existem alguns nomes técnicos, que lá não vou falar aqui para vocês, porque é um tema diferente, por exemplo. Mas lá eles falam um pouco de mutualismo, essas coisas, que não necessariamente o parasita prejudica o hospedeiro. E às vezes lá ele nem tem nome como hospedeiro. Mas vamos lá. O corpo humano pode oferecer uma hospedagem confortável e vários parasitas causadores de doença. Por exemplo, para vários parasitas causadores de doenças. Alguns parasitas habitam apenas no organismo do homem. Os parasitas passam nele por parte do seu ciclo de vida, ocupando também outros organismos, transferem-se para o meio. Seja como for, a ocorrência da parasitose está muitas vezes relacionada a condições de saneamentos básicos. Por quê? Eu vou falar um pouco para vocês mais para frente e principalmente quando a gente na próxima aula, quando eu for falar mais especificamente das doenças que cada tema aqui que eu vou trazer para vocês fala. E aí vamos passar aqui e a gente já vai para o nosso primeiro tema. Que o primeiro tema é a verminose. E dentre os temas que eu vou trazer para vocês, é o que mais está relacionado, ao meu ver, em questão de saneamento básico. Saneamento básico, por quê? A verminose, as doenças causadas por vermes, na maioria das vezes, depende do contato direto ou indireto com fezes contaminadas por vermes. Eles são invertebrados de corpo mole, comprido, sem esqueleto nem apêndice, patas ou antenas, por exemplo. Os principais vermes do parasita, o homem são os plateumintos e os neumatomintos. Pô,
O que são as verminoses? A gente já estudou lá, se vocês voltarem, há umas 2, 3 aulas atrás, 3, 4, quando eu disse especificamente do filo dos animais. Mas aí a gente já entende que são os animais, eles, o que eles são? Eles dependem do contato de nós seres humanos. A gente não consegue pegar ele por ar, por exemplo. Nós pegamos eles por contato. E por que eu digo principalmente em saneamento básico? A gente vai estudar sobre a tênia, sobre a esquistotomose, que são vermes que eles necessariamente eles precisam estar em contato. Por exemplo, quando a gente estuda sobre a tênia, ela tem 2 fases. Uma dessas fases dela não é tão prejudicial quando eu digo em questão à saúde a levar à morte, porque é quando ela já está em fase adulta, que ela entra dentro do nosso corpo, só que já em fase adulta ela não consegue entrar em algumas partes do nosso corpo que ela, como verme, como 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 que pode dizer, como tipo um pequeno embrião antes dela se crescer, por exemplo. Por quê? A tênia, quando ela tá grande, a gente vai falar na próxima aula, verminose, ela é tão grande, que ela não consegue, por exemplo, chegar até a nossa cabeça, até o nosso cérebro. Então, necessariamente, quando a gente ingere ela, ou, por exemplo, ela entra pelo nosso pé, por exemplo, quando a gente entra em contato com uma água contaminada, de clorussóbios fecais e ela está presente, ela consegue subir, ou quando a gente ingere ela por alimentos, por exemplo, alface mal lavado, ela entra no nosso estômago e ali ela fica. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer suas necessidades físicas e solta lá junto com as suas fezes aquele gigante, aquele verme gigante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, eu também não presencialmente, porque, lógico, é mais relacionado a, a saneamento básico, que é grandes condições que, na maioria das vezes, na maioria das regiões do estado de São Paulo, não são presentes. A gente não precisa se afastar tanto assim para encontrar isso. Principalmente em algumas regiões de São Paulo, na grande São Paulo um pouco mais afastado, por não possuir saneamento básico, a gente encontra situações assim de pessoas com vermes. É muito comum as pessoas falarem, por exemplo, quando você relaciona, por exemplo, a creche do professor Raimundo, a escolinha do professor Raimundo. Um daqueles integrantes, que eu não me lembro o nome, ele possui uma barrigona, que ele sempre anda com a mão assim. Aquela barriga dele, fazendo referência a uma pessoa humilde, que não possui saneamento básico na casa, aquela barriga ali faz, lógico, uma referência não à comida, porque ele sempre está com fome, sempre está dizendo, mas sim uma barriga cheia de verme. Por isso que aparenta assim o personagem, quer dizer, braço magro, braço, perna, todos mesmo assim, magros, porém ele com aquela barrigona. Aquela barrigona, ela é referência não a comer muito a gordura, mas sim a lombriga, que normalmente é relacionado, por exemplo, a lugares que não possuem saneamento básico, porque você encontra quando você pisa em fezes, quando você come alimentos mal lavados, você encontra esses tipos, né? No caso da tênia, por exemplo, a gente pode encontrar em carne. Se você não, principalmente em carne de porco. Por isso que na escola você aprende que é importante você ferver a carne de porco necessariamente, porque alguns desses animais possuem tênia pequena, por exemplo, no seu corpo, e você, ao comer mal cozida, levemente fritadinha ali, porque você não vai comer carne de porco cru, ela tá viva e você, infelizmente, ingere ela, ela vai pro cérebro e come seu cérebro, por exemplo, no caso da tênia, né? Mas vamos passar aí que eu vou ainda essa semana dar uma aula mais especificamente sobre as doenças e eu vou ficar com certeza focar mais aí nos vírus, que é o que realmente
que tenha maior agora probabilidade de cair nessa próxima semana no Enem. Agora a gente vai falar sobre a virose, gente. A maioria das viroses é transmitida pelo contato com secreção da pessoa contaminada, mas o vírus pode ser transmitido também pela água contaminada, casos de hepatite A e hepatite B. O vírus da raiva transmite pela mordida do animal de animais doentes. Por exemplo, vocês já ouviram falar que quando o cachorro está babando, ele está com o vírus da raiva, não faz bem a gente ficar perto, porque levar uma mordida dele pode levar a complicações, inclusive a morte. A gente também destaca a hepatite A e a hepatite B, que são doenças transmitidas por secreções e são uma das doenças ali que a gente classifica como doenças sexualmente transmissíveis, que elas podem ser transmitidas no ato, em uma relação sexual, por exemplo, com um outro companheiro. Então, é um tipo de doença aí que a gente também separa, e eu na próxima aula eu trago, quando eu vou falar um pouquinho ali sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Protozooses são doenças causadas por organismos unicelulares pertencentes aos grupos dos protistas heterótrofos, protozoários. Gente, ali eu vou ficar um pouco falando para vocês sobre os protozooses. Gente, ali em questão das viroses, esqueci de falar, mas a gente também encontra, por exemplo, nas doenças sexualmente transmissíveis que eu vou falar, a gente encontra, por exemplo, o vírus da AIDS, que eu vou dizer também, vou falar sobre elas quando eu falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Quando eu venho falar ali também sobre os vírus, a gente também pode destacar também que a falta de saneamento básico, mas a gente já encontra em centros mais populares. Quando falamos das viroses, a gente também recita ali e fala sobre o mosquitinho da dengue, que transmite algumas doenças virais que a gente conhece, que é a chikungunya. A gente fala também da dengue, propriamente. Tem tipo A e tipo B, que na próxima aula eu falo. Mas agora voltando, especialmente sobre as protozooses, são doenças causadas por organismos unicelulares pertencentes ao grupo dos protistas heterótrofos. Eu não vou focar mais em detalhar para vocês o que são os protozoários, mas os protozoários, eles são pertencentes ao grupo dos protozoários, que eu disse lá na nossa primeira aula, bem simplesinho. E basicamente eles são aqueles lá. Dentre dos protozoários que a gente pode destacar, são vários, mas a gente pode destacar, por exemplo, quando eu fiz, caiu uma, uma questão no Enem. Não sei se era de fácil, médio ou de difícil, mas que pelo básico conhecimento que eu tinha na época, eu pude acertar essa questão. Por exemplo, quando ele estava falando sobre um vírus não, desculpa, gente, sobre uma doença que é causada ali pelo barbeiro, por exemplo, o mosquitinho, ele deu o seu nome científico e ao lado ele deu conhecido tipicamente por ser barbeiro, e ele fala ali em toda a sua escritura em questão de um vírus que ele é comum em regiões que possuem a floresta amazônica, mais comum por lá, que a gente também encontra aqui no Sudeste, mas é muito difícil. Comum por lá, principalmente em estados como Amapá, Pará, Bahia, não, desculpa, Amazonas, Acre, Roraima, que ele vive na sementinha do açaí. É comum eles já encontraram casos, por exemplo, na feira do Amapá Grande, do açaí, que se vocês não sabem, o açaí que a gente toma aqui no estado de São Paulo, ele vem de lá, dessa região do norte, que nessas feiras é comumente encontrado no açaí sem o tratamento, sem toda a pasteurização, que antes ele chega aqui para a gente doce, ele lá já é ingerido e ele é comido, por exemplo, já como um substituto do arroz e feijão, por exemplo, aqui para a gente no estado de São Paulo, ele encontrar um pouco desse vírus. Esse vírus é a doença de Chagas, que é transmitido pelo barbeiro, que ele afeta principalmente o sistema cardiológico nosso, o coração. E aí eu também destaco a malária, entre outras doenças. Malária, por exemplo,
foi realmente citado esse tempo em questão da erradicação dela, por exemplo, sobre a erradicação dela em outros países, por exemplo, e sobre a vacina também, que foi bem citado, e eu digo, né, na próxima aula eu vou citar brevemente sobre ela, mas eu venho falar. Aqui eu vou falar do maior grupo, principalmente, que são as bactérias, por exemplo, e eu vou ler, e aí a gente tem uma discussão sobre ela, porque, lógico, que é o mais abrangente. As bactérias são organismos microscópio unicelulares bastante conhecidos pelas doenças que causam na população humana. Apesar de várias bactérias serem patogênicas, não podemos nos esquecer, no entanto, que a grande maioria das espécies de bactérias não causam dano à nossa saúde. Por que eu disse assim, gente, se você, para a gente pegar ali basicamente o que são as bactérias, essas coisas, se vocês voltarem na nossa primeira aula, ali eu vou dizer basicamente o que é bactéria mais a fundo. Então, tipo assim, você esqueceu um pouco, por isso que eu estou fazendo bem brevemente, só uma grande introdução para mim falar sobre as doenças na próxima aula, por exemplo. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque é para a gente fazer uma grande introdução, mas se vocês realmente quiserem pegar a fundo, vocês voltem e veem a minha primeira aula, por exemplo, que ali eu vou falar especificamente as características e estrutura delas. Mas aqui, como que o foco nosso é em questão do que elas causam, eu não precisei trazer. Mas em questão das bactérias, a gente conhece, e é mais comumente, doenças causadas por bactérias. Tanto que quando a gente vai no médico, é comum os médicos receitarem para a gente antibiótico. Antibiótico nada mais é do que um remédio antibactéria. Pronto. Contra vírus, por exemplo, não existe remédio contra o vírus. Não tem como você tratar o vírus. Ou seja, não tem como você erradicar, ter um remédio ali para acabar com o vírus no seu corpo. Porém, tem como você tratar doenças geradas pelo vírus, como, por exemplo, a AIDS, por exemplo, e tem como você se tornar imune ao vírus, mas tratar o vírus, tirá-lo, erradicá-lo do corpo, tendo um remédio, não. Já as bactérias, por um bom tempo, também não, a gente não possuía essa tecnologia, mas hoje, há um grande tempo, na verdade, nós possuímos os antibióticos, que são, por exemplo, antibactericidas. Em questão das bactérias, a gente entende que, por exemplo, quando a gente inflama, assim, corta as coisas, nós somos ali, direcionados aos nossos pais, por exemplo, a cuidar, a passar alguma coisa para evitar as bactérias. Só para a gente ver como que a bactéria ela é comum no nosso cotidiano e em si a sua grande maioria não nos causa dano. Porém, algumas já conhecidas comumente já causaram milhares de doenças e milhares de mortes. Por exemplo, eu destaco, por exemplo, a lepra, que é uma doença bactericida, por exemplo, entre outras milhares de doenças causadas por bactérias. A gente também destaca algumas doenças que elas são de vários grupos, por exemplo, a meningite, que a gente conhece a meningite bacteriana, conhece a meningite viral, entre outras. No caso da meningite, sem dúvida nenhuma das meningites que existem, a de maior complexidade e a de maior preocupância, no caso de contraí-la, seria a meningite bacteriana. Já a viral já não é um caso assim de tão alarde, lógico que é preocupante, mas no caso da bacteriana, por exemplo, quando um recinto, um exemplo, no meu caso mais especificamente, teve de uma aluna que estudava na minha escola, ela contraiu a meningite bacteriana. A meningite bacteriana não, a viral. Mas no caso teve que acionar, quando souberam antes de ter o diagnóstico dela, a vigilância sanitária da cidade.
de tão grave que é, entende? De ficar preocupado em questão de fechar a escola, no caso de ser bacteriana, porque é uma doença que a bactéria ataca o cérebro, por exemplo. E no caso dela sendo bacteriana, dessa meningite ser bacteriana, ela é a que causa maior degrado, que ela é a mais rápida em ação em questão das outras meningites. Então, essa primeira aula foi para a gente ter uma grande introdução sobre o que a gente vai estudar, o que realmente vai cair no Enem, sempre cai sobre doenças, mas nesse caso, nesse ano, pode ser que caia ali um pouquinho a mais, umas 2, 3 ou 4, que, que fazem diferença, que fazem uma grande diferença ali no resultado nosso. É lógico que algumas doenças, por exemplo, quando caem no Enem, são de maior complexidade, que não valem tantos pontos. Mas não errem agora, por exemplo, quando eu vou dizer ali em questão do Covid e outros vírus, não bobeiem sobre esse tema, porque provavelmente algumas perguntinhas, principalmente ali sobre conhecimentos gerais, que provavelmente devem cair sobre esses assuntos, são são de fácil complexidade, é só a gente entender. Por exemplo, na próxima aula, eu devo dizer sobre profilaxia, que são os tipos de tratamento, por exemplo. Da bactéria, a gente encontra, por exemplo, os antibióticos, dos protozooses. A gente tem alguns tipos também de profilaxias em questão dele. No caso da malária, a gente tem, se eu não me engano, tem vacina. Da doença de Chagas, a gente tem algumas. Não existe cura para a doença de Chagas, mas existe alguns tipos de tratamento para a doença, mas não pegando a recomendação da profilaxia, sempre é alguns tratamentos, por exemplo, antes, repelente em regiões, por exemplo, como o norte, sempre está bem repelente, para que esse mosquito, o chamado barbeiro, conhecidamente, não consiga depositar esse ovo em vocês, que depois eu vou explicar, mas quando você coça ele entra na pele nossa. Em questão das viroses, a gente tem tanta coisa. No caso do Covid, a gente pode colocar como máscara, vacina. A gente pode falar sobre o vírus da AIDS, camisinha, que já é uma doença sexualmente transmissível. Então, gente, tem tantas. No caso da dengue, não deixar água parada, falando ainda de virose. Das verminoses, nossa, gente, tem tanto. Por exemplo, quando você compra alface, aí lá tem colocar cloro na água, que evita, mata, entre outras coisas em questão de saneamento básico. Já caiu também em questão de fazendo prova, mas no meu caso eu acho que foi da USP ou da Unesp, perguntando para mim em questão sobre a tênia e a esquistossomose, o que a gente poderia fazer e o que o saneamento básico é importante, o que a gente pode encontrar, entendeu? Então é isso. Essa aula é mais para a gente ter um parâmetro geral do que pode cair, que são perguntas fáceis. Se vir uma de grande complexidade sobre doença, vocês que querem ali um algo a mais, e essas fazem diferença também. Todo mundo fala, ó, acerta as fases e as médias e as últimas ali deixa. Mas se você quer um algo a mais ali, ter uma nota alta, fazer um diferencial, toda pergunta é diferente para você, é importante. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado aí por essa aula. E eu vejo vocês na próxima.